a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Fui autorizado a contar esse testemunho. É um testemunho forte, irmãos, mas essa pessoa entende que milhares de pessoas estão passando por essa situação e vocês precisam ouvir, irmãos, e saber como Deus agiu na vida dessa pessoa. Amém? Resumindo, a vida dessa família era assim: comida morna, apanhava do marido. Comida quente, apanhava do marido. Se o dia do marido não tivesse sido bom no emprego, chegava em casa e descontava na esposa. Se os filhos estivessem chorando na hora que o marido chegasse em casa, apanhava. E detalhe, irmãos, ele não dizia a hora que estava chegando. Então a pessoa vivia nessa tormenta. Que hora ele vai chegar? Que hora eu faço a comida? Porque se eu fizer antes, a comida esfriar, eu vou apanhar. Se eu fizer em cima, a comida estiver quente, eu vou apanhar. Olha só, irmãos, como era a vida dessa pessoa. E o que me chamou a atenção quando eu vi esse testemunho, irmãos, foi uma expressão de linguagem que ela dizia toda vez quando o marido chegava em casa. E essa expressão de linguagem, todos nós falamos em algum momento, no qual seria: ah, meu Deus, ah, meu Deus. Esse ah, meu Deus, irmãos, tem um nome e se chama súplica. A súplica, irmãos, é uma oração urgente e sincera feita a Deus, né, em momentos como estes. Quantos de nós não falamos isso em algum momento? Ah, meu Deus, será que vai dar certo? Ah, meu Deus, será que esse é o caminho? É uma oração sincera, irmãos, feito a Deus, em extrema urgência. Isto é uma súplica. E toda vez que antecedia a chegada do marido na casa, essa expressão era dita por essa mulher. E essa família, irmãos, viveu dessa forma durante anos, até que um dia essa mulher ouviu palmas no portão da casa dela e ela foi lá ver quem era. Era uma senhora. E essa senhora bateu palmas porque estava pedindo água. E essa mulher já pensou: se meu marido veio conversando com alguém aqui no portão, eu vou apanhar. Então ela atendeu, foi na casa, pegou água, tudo certo, e não disse nada. Ela nunca tinha visto essa senhora na vida. Pegou a água e entregou para a senhora. A senhora bebeu a água e depois de ter bebido, disse algo, irmãos, no qual só acredita aquele que crê mesmo em Deus, irmãos. E disse assim: Deus está ouvindo a sua oração e essa luta acaba hoje na sua vida. Olha só. E essa mulher disse isso, essa senhora disse isso, creio eu que seja uma pessoa de Deus, e foi embora, irmãos. Pois bem, ela entrou para dentro de casa e depois de horas chegou o marido. O marido chegou e ficou sentado no sofá durante alguns minutos. E essa mulher já pensou: vou apanhar hoje. Chegou dessa forma, eu vou apanhar. E o marido chamou a esposa e falou para sentar do lado dele, que ele precisava dizer algo para ela. E o marido disse isso, irmãos: você precisa ser feliz. Você merece ser feliz. Você é uma mulher direita, né? Você não merece essa vida que você está vivendo. Eu não consigo dar essa vida para você, né? Da minha parte, eu não vou dar essa vida para você. Então, o melhor que você tem a fazer é pegar os meus filhos e viver essa vida. E foi o que ela fez, irmãos. E essa pessoa era dura, irmãos, né? Foi a forma que Deus agiu na vida dessa família. Então ela pegou as coisas dela e foi embora. E foi viver a vida, irmãos. Depois de anos se casou novamente e está muito feliz hoje em dia. Deus, irmãos, ele tem uma forma específica para cada caso, né, agir. E neste caso dessa família, ele agiu assim. A felicidade veio longe, mas talvez Deus ele quer que você lute pelo seu casamento para que você seja feliz com essa família. Então não interprete, irmãos, que você tem que abandonar
a sua casa. Não é isso que Deus quer que você entenda. Ele quer que você entenda que quando pronunciamos Deus, quando falamos de Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Então, foque nisso, irmãos. Ao invés de você reclamar quando estiver acontecendo algo na sua vida, não reclame, irmãos. Derrame as suas súplicas a Deus, que Ele irá ouvir as suas súplicas. E a vontade de Deus será manifesto na sua vida, e não a sua. Talvez a sua vontade seja desistir, fugir, acabar com tudo. Mas a sua vontade não é a vontade de Deus. Então, derrame as suas súplicas a Ele, que Ele irá te responder. Da forma que Ele respondeu para essa mulher. Então, essa mulher hoje está feliz porque Deus quis que fosse desta forma. Tá? Não interprete mal essa situação, irmãos. E aqui no livro de Salmos, capítulo 28... o tema é a oração por socorro e ação de graças. Davi, irmãos, ele estava pedindo socorro a Deus porque ele estava em uma situação extrema. E o que me chamou a atenção nesses salmos, irmãos, foi o versículo 6. Salmos 28, versículo 6, que diz: Bendito seja Deus, o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Davi, irmãos, nós sabemos a trajetória dele antes de assumir o reinado. Ele foi perseguido durante anos por Saul. Ele recebeu uma promessa de Deus que seria rei. Mas até que essa promessa se cumprisse, ele fugiu durante 20 e poucos anos. Mas se cumpriu essa promessa na vida dele. Houve momentos que ele poderia ter reclamado, desanimado, mas não. Ele derramava as suas súplicas a Deus. E Deus, como disse nesses salmos aqui, o respondeu. É dessa forma que Deus quer que a gente compreenda e age a partir de agora, irmãos. Você talvez esteja passando por uma luta financeira, uma luta no casamento, uma luta na sua família, um problema de saúde. A reclamação, ela tem que fugir da sua vida. É algo da velha criatura. O nosso papel como cristão é buscar a Deus, derramar as nossas súplicas a Ele. E Deus, irmãos, Ele responde. Deus, Ele responde. Eu contei um testemunho da minha vida também, cultos atrás, no qual eu tinha uma única oportunidade de ser promovido na empresa. Treinei muito para aquele dia e eu não estava conseguindo fazer o que era para ser feito. E eu fui no banheiro da empresa, derramei as minhas súplicas a Deus e Deus me respondeu. Eu fui promovido e foi uma situação, irmão, extremo. 3 meses treinando para aquele dia e quando chegou no dia eu não estava conseguindo. E depois das minhas súplicas, Deus foi a minha mão e fiz o meu melhor naquele momento e Deus me abençoou, irmãos. Eu poderia ter reclamado, eu poderia ter desanimado, falando que não queria mais essa promoção, mas não foi o que eu fiz. Eu fiz o simples, derramei as minhas súplicas a Deus, Deus me respondeu, irmãos, e estou aqui contando esse testemunho para vocês também. Amém? No livro de Mateus, capítulo 26, nosso exemplo sempre é Jesus, né, irmãos? Então vamos usar Jesus aqui como o nosso exemplo. Mateus 26, o versículo é o 36. 36. É Jesus no Getsemane, irmãos. Mateus 26, versículo 36 diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte.
ficai aqui e velai comigo. Velai seria orar, irmãos. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, olha só, mas como tu queres. O que estava rodeando esse ambiente, irmãos, né? Sentimentos de angústia e tristeza. Jesus Cristo, nos dando como exemplo, ele derramou as suas súplicas a Deus, dizendo: se for possível, afasta de mim este cálice, mas se não for, que seja feita a sua vontade. Jesus sabia o que estava por vir, irmãos. Jesus Cristo, ele estava em carne aqui, sujeito aos mesmos sentimentos que nós. Então ele poderia ter fugido, poderia ter se afastado, mas não. Ele fez a vontade de Deus. E a vontade de Deus foi que ele passasse pelo que ele passou e fosse crucificado. E os outros irmãos que não estavam orando, que não derramaram as suas súplicas, ficaram angustiados. No caso, Pedro e os outros dois ficaram angustiados. Ou seja, irmãos, olha só a importância de nós derramarmos as nossas súplicas a Deus. Aquele que não derrama, irmãos, e vive reclamando, vai viver uma vida de angústia, de desânimo, né? Sempre de cabeça baixa. Mas Jesus Cristo nos ensinou aqui: em momentos de angústias e tristezas, derrame as suas súplicas a Deus, que a vontade dele será manifesta em nossas vidas. Amém, irmãos? Então conduza a sua vida dessa forma. E repito, a súplica é uma oração urgente e sincera feita a Deus, e ele irá ouvir. Se a pessoa, irmãos, conhece ou não a palavra, é uma outra história. Essa pessoa que me contou o testemunho, na época que ela passava por lutas, ela não conhecia a palavra de Deus, mas Deus ouviu as súplicas dessa pessoa, e hoje essa pessoa é de Deus. Amém? Se a sua oração está sendo sincera, se as suas súplicas a Deus estão sendo sinceras, irmãos, espere em Deus, que o mais Ele o fará, em nome do Senhor Jesus Cristo. E o meu testemunho da mesma forma. Eu estava numa extrema urgência, eu precisava daquela promoção. Então eu derramei as minhas súplicas a Deus, e lembro como se fosse ontem, no qual eu dizia: Senhor, que seja feita a sua vontade. Se a sua vontade é que eu seja promovido hoje, que o Senhor seja a minha mão e conduza esta qualificação. E Deus foi a minha mão e eu fui promovido. Então, irmãos, que seja feita a vontade de Deus na sua vida. Amém? Se a vontade de Deus é que você lute pelo seu casamento, e se Ele está falando isso para você, permaneça firme, irmãos, que Deus ele irá restituir o seu casamento, a sua vida financeira, a sua saúde, porque a palavra de Deus diz isso para nós, irmãos. Amém? Então, guarde essa palavra no coração, pois ela será luz para os nossos caminhos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E graças a Deus.